Muito bom dia a todos. Sexta-feira, dia 28 de março, Curitiba, 17 graus a temperatura, céu parcialmente encoberto. Foz do Iguaçu, 20 graus. Também, céu com algumas nuvens lá na fronteira. Céu azul, muito sol em Francisco Beltrão, sudoeste do Paraná, com 16 graus de temperatura. Os aeroportos de Curitiba, Londrina, Maringá e Cascavel estão abertos. Em Foz do Iguaçu, a operação começa ao meio-dia. E veja hoje, aqui no Jornal da Massa, história de horror. Menina de 4 anos morre espancada e a mãe confessa o crime. O preço da liberdade. Homem vai parar atrás das grades por furto de caixa de chiclete. Chegamos. O Jornal da Massa já está no ar. Paulo Eduardo Martins, hoje e-book, bom dia. Bom dia. Tudo certo, e-book? Então tá bom. A gente vai depois ter uma surpresa para os telespectadores na parte final do jornal. Vamos com o noticiário. A gente começa o nosso JM com um crime bárbaro que aconteceu em Colombo, aqui na região de Curitiba. Uma criança de 4 anos foi espancada até a morte e a mãe confessou o crime. Como se não bastasse, um tio da criança ainda é acusado de abusar da menina. A menina foi morta espancada, segundo a polícia, pela mãe, e o tio confessou que abusava sexualmente da menininha. Que ambiente? Põe no ar a matéria. A criança deu entrada neste hospital de Campina Grande do Sul com ferimentos por todo o corpo e não resistiu. A equipe médica constatou ainda sinais de possível violência sexual e acionou a polícia. A mãe foi procurada, ficou nervosa durante o depoimento e acabou confessando o espancamento. Sem explicação, moço. Me deu um ataque de loucura e eu acabei cometendo esse ato terrível. Eu agredi ela, mas eu não queria cometer o homicídio, mas eu acabei cometendo. A mulher contou ainda que já havia notado ferimentos anteriores nas partes íntimas da criança e que já tinha visto o cunhado dela em situações suspeitas com a menina, mas não fez nada. O rapaz, então, também foi levado à delegacia. Ele acabou confessando realmente que ele não tinha namorada e que vem fazendo isso com a criança há 1 ano. O pai da garotinha foi ouvido. Ele afirmou que não sabia de nada e se disse chocado. A versão foi confirmada pela mãe. A menina tinha uma irmã gêmea e um irmãozinho menor. Todas as crianças vão passar por exames e o Conselho Tutelar já está no caso. Que notícia, hein? Ruim. Que notícia, hein? Mas é a história que se repete. Sabe o que teria, só para trazer um dado, o que teria motivado o ataque de fúria da mãe? A razão do ataque de fúria? É porque a menina fez xixi na cama. Isso aí é um crime, morte, mas não é problema, não tem nada a ver com segurança pública, essas coisas. Isso aí é valor, é a família degradada completamente. Só isso. As coisas aconteceram lá, dentro de casa. É a mãe que não vive com o pai da criança, não é casada com ele. O tio, que é uma pessoa próxima, que está ali, não tem a proteção do pai, ele abusa da criança. A mãe não tem a menor noção das coisas, de educação, de senso de proporção, e tanto que vai dar um corretivo na criança desnecessário e espanca até a morte. Isso é simplesmente uma questão de valor, não tem nada a ver com o Estado, essas coisas. Se há alguma culpa de Estado nisso, é pela intervenção na educação das pessoas e não faz direito, na verdade. Não é? Sim, o que você está dizendo é que não adiantaria nada aumentar o policiamento em 3 milhões na cidade do Colombo, que não teria evitado um crime como esse. Perfeito. Poderia ter 3 milhões de policiais em Colombo que não impediria esse crime. Quer falar, Gê? Não. Vamos adiante com mais informações. Em Apucarana, um homem foi preso lá em Apucarana, por furtar uma caixa de chicletes. Segundo ele, a ação foi para sustentar o vício nas drogas. Dá uma olhada nessa história. O rapaz de boné e camiseta azul olha para ver se não está sendo observado e coloca uma caixa de chicletes no bolso. Veja novamente. Os donos do mercado perceberam a movimentação do homem e conseguiram pegá-lo na rua minutos depois. Conseguimos ir atrás e encontrar o rapaz
Ele, na hora ele ficou meio desesperado, quis correr, a gente foi atrás dele, conseguiu segurar ele, porque eu acho que essas coisas a gente não pode deixar barato, né? Tiago Rafael Madeiros, de 24 anos, foi encaminhado à delegacia de Apucarana, acusado de furto. O rapaz, que não quis falar sobre o caso, disse à polícia que é usuário de drogas e iria usar os chicletes para pagar traficantes. Diz ele porque ele consome drogas aí, então, para poder passar na boca. Para poder usar droga e tal, só nesse sentido. Infelizmente, essa droga está acabando com o pessoal aí. Daí, Gê. Daí, a parte final da manifestação do policial, tantas vezes repetida aqui nesses 5 anos. A droga está acabando com a população brasileira. Repetimos isso cansativa, insistentemente ao longo desses 5 anos. Nenhuma das autoridades que fez promessas eleitorais teve qualquer atitude no sentido de coibir, de alguma maneira minimizar a incidência e o aumento dessa incidência na família brasileira. Esse é um crime de lesa pátria cometido diuturnamente pelas autoridades brasileiras. O dinheiro que é arrecadado de impostos tem que ser revertido em benefício da população, inclusive em políticas públicas profiláticas que evitem que o indivíduo fique dependente, que ensine, que informe, que permita ao indivíduo fazer opção. O Paulo muitas vezes disse: a opção existe, as pessoas têm que fazer a sua opção. Eu concordo plenamente com isso, mas a opção tem que ser consciente e as pessoas têm que ter consciência da desgraça que é o uso da droga. Elas não têm. Mas depois que a pessoa está envolvida com a droga, que é esse caso aí, sujeito envolvido, o vício lhe consome. Perdão, gente. O vício, ele é irresistível. Não tem dinheiro para pagar o traficante ou precisa juntar meia dúzia de R$1.000 para ir lá comprar a droga que lhe mantém de pé. Não é situação diferente, Gebuc? Se a escolha, uma escolha anterior, pode-se até debater. Eu penso, já discutimos isso aqui muitas vezes. É por isso que eu estou falando de educação e profilaxia. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: depois que já está envolvido, depois que o vício já lhe consumiu, ele tem opção? Não, Daniel, se ele não for tratado, ele não tem, porque aí ele é um dependente químico já. E quando ele é dependente químico, ele deixa de comandar os seus atos. E é por isso que eu lhe digo que é um crime de lesa pátria o combate pífio que se faz contra o uso da droga. E quando se cria uma situação para combater, etc., a autoridade pública subsequente ou muda de posição e tal, na verdade, nós estamos entregando o nosso país aos corruptos e aos drogados. Não entregando aos drogados porque estes conscientemente estejam destruindo a nossa pátria. Não, esses são as vítimas do narcotráfico internacional, que não é combatido em nosso país pelas nossas autoridades por plena covardia e leniência. Deixa eu voltar. Desculpe, Daniel, e esse é um alerta que quero fazer à sociedade brasileira enquanto posso, né? Eu vi hoje um meia-culpa de Cristóvão Buarque. Ele teve chance de votar pela abertura de uma CPI no governo anterior ainda, há 3 anos atrás. Não o fez. Hoje está na rede pública, batendo no peito, dizendo meia culpa, meia culpa, meia culpa. Se tivesse alertado e feito o que tinha que fazer, talvez a Petrobras não estivesse na situação que está. Pois eu estou fazendo meu meia culpa agora, nesse momento. A sociedade brasileira está sendo destroçada pela disseminação da droga. Ninguém faz nada. Deixa eu voltar ao rapaz que furtou uma caixa de chicletes, supostamente para sustentar o vício em drogas. Esse jornal, esse rapaz aí, este jornal, o Jornal da Massa, se orgulha muito da qualidade dos seus telespectadores. É gente que quer pensar de manhã, que quer sair de casa bem informado, ouvir a opinião de pessoas que estão na televisão todos os dias. E eu recebo aqui, por mensagem, uma pergunta do professor Adriano Bretas, um dos mais talentosos
criminalistas do estado do Paraná e um professor de altíssimo grau, baita de um sujeito, gente boa demais. E ele manda uma pergunta que eu vou repassar ao Paulo. Um furto de uma caixa de chiclete para sustentar o vício, na opinião da bancada, poderia ser entendido como um furto famélico, por exemplo? Eu entendo que não. Eu entendo que não. Porque aí a discussão vai ampla, ela tem que se ampliar, inclusive, para o campo psiquiátrico. O dependente químico, ele fica 100% do tempo sem nenhuma condição de discernimento? Fica. Nem sempre. Há dependente químico e dependente químico. A gente não pode jogar todo mundo num balaio só. O dependente de crack é uma coisa, o dependente de maconha é outra. O dependente de cocaína é outra. Há vários perfis, não é? E quando o sujeito tem lá ele é dependente químico, mas ele naquele momento não está sob efeito, ou ele tem o mínimo de condição de discernir. Se não é uma opção dele ser drogado, ele vai ter que, naquele momento, procurar ajuda. Procura. A gente tratar como furto famélico, qualquer coisa que acontecer assim, você vai inviabilizar completamente a atividade econômica, inclusive. Porque ir para o dono do supermercado, que está lá tentando fazer o negócio dele... Furto famélico, tem gente perguntando o que é o furto famélico. É aquele furto que se, aspas, justificaria pela situação de desespero do sujeito até de passar fome. E teria ligação com o próprio princípio da insignificância, que o crime é tão pequeno, que a pessoa não responderia, ou ainda que respondesse, não seria condenada pelo ato do cometimento do delito. Você acha que não tem ligação, Paulinho, entre o furto lá da caixa de chiclete, que é insignificante, quanto ao valor de uma caixa de chiclete, e o consumo de drogas? E você, Gê? Eu acho que é pior que o furto famélico. Pior no sentido... Você condenaria, se você fosse juiz, você condenaria aquele rapaz da caixa de chiclete pelo crime de furto? Claro que não condenaria. Você condenaria, Paulo? Sim. Você condenaria? Sim, ele tem que ter uma pena, ele tem que ser apenado de alguma maneira. Ele tem que haver... Não dizem tanto que o sistema é para reeducar e tal? Eu não estou dizendo necessariamente que tem que colocar o sujeito atrás das grades por causa do furto de uma caixa de Trident. Mas ele tem que entender que aquilo não é correto. Ele tem que pagar de alguma forma. O dono de um supermercado, ele tem que se ver resguardado. O direito, todo o aparato, tem que proteger esse cara também. Porque a gente fala assim, quando normalmente se invoca essa história de que é insignificante. É insignificante para aquele sujeito que fez um. E para o cara que está lá de plantão vendendo as coisas. Se ele sofrer 10 ataques de criminosos que vão lá roubar coisas de valores insignificantes, acabou o dia dele. Fala, gente. Então ele tem que ser resguardado. 1h20 da tarde. Primeiro, eu concordo que o dono do empreendimento tem que ser resguardado. Isso é uma coisa óbvia. Segundo, quando eu digo que eu absolveria da pena, como ela é entendida entre todos nós, evidentemente. Restrição de liberdade. Como restrição de liberdade ou outra coisa similar. Eu tomaria providências em representando quem decide se ele efetivamente for um dependente químico, para que ele tivesse a oportunidade de deixar a dependência. Aí sim, é uma questão que precisa ser esclarecida, Daniel. Tem muita gente que tem a oportunidade de se tratar de deixar a dependência e não quer fazê-lo. Então esse é um outro enfoque, não é? Tem, agora, o que não tem estrutura pública para... veja, não tem estrutura pública, já sei que o Paulo é contra o investimento do SUS, por exemplo, em tratamento de dependente químico. Isso é um debate que nós já tivemos aqui. Mas o fato é o seguinte, foi prometido por todo mundo que fez campanha eleitoral nesse país, que haveria investimento em clínicas públicas para tratar o dependente químico. Eu não vi ser construída nenhuma em Curitiba ou no estado do Paraná, com dinheiro público. Ou alguém tem notícia aqui? Sejamos a favor ou contrários à prática desse tipo de coisa. Mas foi prometido pela senhora presidente, pelo senhor governador, pelo senhor prefeito. Alguém viu alguma clínica? Não, eu não. Não aconteceu. Eles não conseguiram fazer, não quiseram fazer, não se empenharam em fazer, porque essa era a proposta, era fazer. Eu sou contra que exista um SUS, o SUS da droga, o SUS da recuperação, porque o SUS que já tem aí não funciona. Aí nós vamos ampliá-lo.
não é? Imagine quanto vai custar uma internação para salvar alguém de uma dependência química, retirar alguém dessa vida, às vezes demora 6 meses, 1 ano, 2. Então nós vamos criar uma rede com 1 milhão de leitos e vamos passar a internar as pessoas. Vai custar pouco, né? Vai custar pouco. E coisa do Estado. Aí tem o órgão de controle, tem o desvio, aí tem o concurso, aí depois tem o aumento. Não dá para a sociedade trabalhar para financiar isso. Tá? Já existe muita gente que se empenha e que se dedica voluntariamente ao tratamento de pessoas com dependência química, entidades ligadas à igreja, há muita coisa assim. Então é muito melhor que o Estado facilite a vida dessas pessoas, retire dificuldades para que haja o trabalho voluntário, o trabalho de caridade, do que se meter a criar um SUS. Porque não vai funcionar. Eu discordo. Deixa eu ir adiante. Eu quero manifestar minha opinião. Hoje vocês vão poder fazer o que vocês quiserem. Vai, Gê. Não, mas eu preciso manifestar minha opinião, porque é claro que as entidades chamadas organizações sociais, etc., devem continuar fazendo o que estão fazendo e fazem bem. A igreja faz isso com muita eficiência, mas é questão constitucional. O Estado é responsável pela saúde. Aliás, o Estado devia centralizar as suas responsabilidades em saúde, educação, transporte e moradia. Aí é o Estado mínimo que você defende e eu não deixo de concordar. O que o Estado deveria parar de fazer é ser parceiro em empreendimentos, não é? Mas, enfim, essa é uma questão para aquelas pessoas que gostam de um jornal que faz pensar, que gostam de um jornal que tem a possibilidade de discutir as grandes questões nacionais e regionais. Por falar em questões nacionais, vocês viram que ontem o Supremo Tribunal Federal remeteu o processo do Eduardo Azeredo, tucano de Minas Gerais, acusado lá do mensalão deles, lá o mensalão dos tucanos, para a primeira instância. A decisão que foi adotada pela maioria da Corte, do Supremo Tribunal Federal. Ontem os petistas estavam indignados com o Supremo Tribunal Federal pelas redes sociais. Eu não entendo mais nada. Eu não entendo mais nada. Antes era porque o Supremo tinha mão pesada demais e que condenava todo mundo injustamente. Aí o Supremo absolveu lá nos embargos infringentes os petistas. Aí o Supremo serve. Ficou bem de novo. Aí o Supremo remeteu os autos do tucano para a primeira instância. O Supremo não serve. Aí eu sou obrigado a me filiar à tese do Paulinho. A gente no PT, não são todos, mas a gente no PT que só enxerga o Supremo Tribunal Federal se ele for para condenar os adversários e absolver os seus. Mas é isso mesmo. Não só o Supremo, é o Supremo. Ontem foi engraçado. O Twitter ontem estava um... Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, companheiros. Isso só aumenta. Claro que o Supremo decidiu de acordo com a lei. O Azeredo, claro, o Azeredo, um malandraço, outro pilantra, outro ladrão, igualzinho aos ladrões do PT, viu? Ladrão, igual aos ladrões do PT, usou uma brecha legal para mandar para o tribunal dele, lá de Minas, onde ele acha que pode manipular, como o Supremo Tribunal Federal foi manipulado por esses rapazes e senhoras que foram colocados lá por Dona Dilma. Agora, o que o cidadão sente com isso é que a justiça deixa de cumprir a sua função. E você continua vendo os ladrões soltos e dando risada. Não importa se o ladrão é do PT ou se o ladrão é do PSDB, ou do DEM ou do Escambau. O que importa é que essa corja está destruindo o meu país. Se ele é ladrão... Onde minhas netas vão crescer, onde não vão ter chance por essa corja de ladrão. E o pior de tudo é que tem um monte de vagabundo que é conivente com os ladrões. Se ele é ladrão ou não é ladrão, corja de vagabundo, eu não sei. O que eu sei é que o Azeredo certamente terá muitos dos crimes prescritos, pelo fato de começar tudo de novo lá na primeira instância. Eu entendo que não é nem brecha legal, não, porque é tão claro que a regra é essa, que não é nem manobra. É isso aí. Manobra foi ele renunciar. Eu concordo com isso? Não. No momento que ele renunciou, é manobra. Ele retirou. Aí sim é manobra. Mas claro que a lei estava. Mas no momento que ele renunciou, ele tirou o foro para prerrogativa de função, que seria no Supremo Tribunal Federal. Passou a ser um sujeito comum, vai ser julgado lá na... Tá bom, então, está errada esta regra. Eu quero dizer para vocês dois... Eu entendo que essa regra é ruim. Eu não estou fazendo defesa do Azeredo. Estou dizendo, penso que é maldita, a lei é essa. Eu só quero dizer que a mim me magoa
ver mais um malandro com chance de ser absolvido por questões legais. A mim me magoa muito ver esse pilantra aí do PT, esse José Sicofanta Dirceu, rir da sociedade brasileira. O Juazeredo também fez um mini negócio, mini porque estava num estado só, igualzinho com aquele carequinha e tal, a mesma jogada. Então é um negócio seguinte, são artifícios legais. Carequinha! O carequinha! Fala de dinheiro de milhão com uma facilidade incrível. O carequinha. Então, vocês vão conhecer, o nome dele é Marcos Valério. Então, falou Roberto. É isso, quer dizer, não se passaram ainda 15 anos, muita gente já esqueceu, mas o fato é o seguinte, é a tentativa de compra do poder legislativo. Pois é, e aí vem o Rubens Guimarães, o nosso Twitter hoje está enlouquecido, muita gente participando. O Rubens diz o seguinte, vocês estão falando do Azeredo aí, enquanto isso o cara do chiclete está na cadeia. Mas claro, ele tem toda a razão. Como é o nome dele? Rubens Guimarães. Claro que o senhor tem toda a razão. Por isso que o Denian, senhor Rubens, presta atenção, por favor. Por isso que o Denian remeteu a postura do coitadinho dos chicletes a um crime famélico, que foi o que o professor Bretas falou, é o crime famélico. Agora, o crime desses vagabundos é o crime do Pantagruel, porque eles não têm fome, eles têm fome de corromper o poder e fome de enriquecimento pessoal. E está cheio de vagabundo que avaliza essa gente. Eu vou para um intervalo, na volta tem mais notícias aqui no Jornal da Massa. O Jotaka, nosso telespectador de todos os dias, fala o seguinte, Denian, vocês não vão falar sobre o patrocínio das concessionárias aos políticos? Todo mundo recebeu aí? Falou o nome de todos os políticos que ganharam dinheiro com... Quem que ele falou aí? Propaganda? Gleice, Richa, Fruit, falou o nome de todo mundo. Resposta, não vou falar sobre esse assunto. Intervalo. Imagens de Maringá. Tem sol no norte e noroeste do Paraná, 21 graus. Voltamos com o Jornal da Massa ao vivo para todo o estado, 7 horas e 27 minutos, vai marcar o relógio, 20 graus em Londrina. Em Apucarana, 19 graus, céu claro no norte do Paraná. Veja como fica o tempo no dia de hoje. A instabilidade predomina em todas as regiões. O sol aparece, mas fica entre nuvens e a umidade volta a ingressar de forma mais efetiva. Mas ainda não devem ocorrer grandes precipitações. As temperaturas sobem à tarde, principalmente no oeste. Em Foz, os termômetros atingem os 30 graus. Mesma temperatura de Maringá e Londrina. No litoral, a máxima prevista é de 27 graus e em Curitiba, 25. Preciso dar um recado agora e peço a atenção de todos. Todos vocês, está mexendo no café, dá uma paradinha e presta atenção no recado que eu vou dar agora. A partir de segunda-feira, já agora, depois do fim de semana, o Jornal da Massa vai mudar. Ele deixará de ser exibido no formato que você está acostumado nesses 5 anos. O jornal volta a ser um jornal de apresentação de notícias. Ele não terá mais comentários. Será um jornal tradicional. O Jornal da Massa, no formato que ele existe hoje, eu, o Ogier, o Paulo e a nossa querida Ruth Bolognese, que não está aqui conosco, ele sai do ar hoje. É sua última edição. Eu voltarei no comando do Jornal da Massa na segunda-feira, mas um jornal tradicional. Estou avisando isso agora, no fim do bloco estadual, porque o nosso telespectador de Londrina, Maringá, Foz, enfim, no Paraná inteiro, vai ligar segunda-feira e vai estranhar a ausência de vocês dois. Então, eu estou passando essa informação aqui, é uma decisão de empresa, não é uma decisão nossa, é uma decisão da empresa, que eu tenho certeza que todos aqui da bancada respeitam. É uma decisão de empresa, então precisava dar esse recado aqui em respeito ao nosso telespectador, que nesses 5 anos nos agraciaram não só com a audiência consolidada do 2º lugar nos maiores centros, como o 1º lugar em muitas das cidades, como é o caso de Foz do Iguaçu. Então, um beijo grande, obrigado mesmo pela audiência. Subscrevo tudo que disse, é decisão de empresa, legítima, normal, a vida segue, e eu só tenho a agradecer muito aos telespectadores do interior que nos aguentaram aí nessas manhãs de mau humor. Fala, Gê. Subscrevo a manifestação dos companheiros,
agradecendo, evidentemente, ao cidadão que nos recebeu na sua casa e agradecendo a confiança que essa rede de televisão depositou nas nossas pessoas ao longo desse tempo. E de uma forma especial eu quero agradecer a um democrata nesse momento. Eu quero agradecer ao senhor Roberto Requião, que durante 5 anos foi citado por mim nesse jornal e em nenhum momento valeu-se de meios escusos, subterfúgios ou qualquer circunstância como essa para me fazer calar. É verdade. Agradeço ao seu senso democrático. Saiba que aonde eu estiver eu continuarei a atacá-lo com a mesma virulência, mas não posso deixar de reconhecer a sua grandeza. Esse jornal, nesse formato, ele termina hoje, mas muitas pessoas no Paraná todo, quando eu vou para o interior ou aqui em Curitiba, as pessoas me perguntam, vem cá, como é que vocês têm liberdade para falar tudo o que falam e vocês não são processados? Não, nós somos. Só que eu tenho o maior orgulho de dizer para todo mundo que nós temos 0 de condenação criminal, 0 de condenação na esfera civil e 0 de condenação na justiça eleitoral. Esse jornal é ficha limpa, limpinha. E isso me dá um orgulho danado. Eu quero agradecer a audiência do nosso telespectador do interior, que agora vai ficar com o Tribuna da Massa amanhã, e nós seguimos para Curitiba e região metropolitana. Imagens ao vivo da praia, imagens agora lá de Caiobá, cidade de Matinhos, 22 graus a temperatura, 7 horas 31 minutos. BR-116, a linha verde que ainda não está pronta nesse trecho, 17 graus, trânsito ruim, como sempre. Vamos falar mais sobre o desfecho do jornal no fim, né? Vamos tocar o noticiário? Toca aí. Vamos tocar, né? O primeiro jogo teste da Arena da Baixada acontece amanhã. Então vamos ao vivo até lá a Arena conversar com o Ricardo Vilches, que traz pra gente os detalhes dessa partida no Estádio da Copa. E eu quero saber se tem gente trabalhando agora cedo, como é que tá aí na Arena. Tudo bem, Ricardo? Bom dia para você. Bom dia, Denian, Paulinho, Ogê. É um jogo teste pero não mútil. Vamos falar primeiro de futebol. Vai ser amanhã o jogo entre Atlético, o principal time do Atlético, contra o J. Malucelli, às 3 horas da tarde, aqui na Arena da Baixada. Não com capacidade total, bem diminuída. 10 mil pessoas e, importante, sem a presença da imprensa, que lá dentro poderia fazer um julgamento melhor a respeito do que está acontecendo lá dentro. Porque aqui fora, Denian, é o que a gente vai mostrar para esse evento teste. Essa aqui é a entrada principal para a Arena da Baixada, pela Rua Buenos Aires. Olha como é que está. Completamente como estava todo o tempo atrás, interditada. Essa aqui é a Rua Buenos Aires, ainda sem calçada, porque isso aqui está interditado por causa das obras da Arena da Baixada. Vamos aqui, Alex, vamos tentar mostrar um pouco, Denian, para quem não passou por essa região que está acontecendo. Essa aqui é a Buenos Aires. Ela está trancada porque esses caminhões que estão parados aqui vão entrar para fazer as obras que estão lá dentro. A gente não consegue ver nada aqui, nós não temos autorização para entrar, porque o Clube Atlético Paranaense não nos permite entrar para mostrar exatamente como é que está o andamento da obra. Mas aqui a gente tem uma ideia do que está acontecendo lá dentro. Isso aqui é para ser a entrada principal da Arena da Baixada. O que a gente está vendo são blocos de concretos que serão usados nessa reforma. Essa é a entrada. Agora eu vou te mostrar um outro detalhe aqui, Denian, que é justamente a Praça Afonso Botelho. Eu estou errando o caminho aqui por uma questão técnica. Vou repetir esse caminho aqui pela Buenos Aires. Vamos lembrar, essa aqui é Buenos Aires, essa aqui é a entrada principal da Arena da Baixada, que está interditada. Vou pegar essa calçada aqui porque eu vou tentar te mostrar a Praça Afonso Botelho. Só que eu tenho que tomar cuidado, porque olha como é que está o calçamento. Isso aqui é tudo em função da reforma, tem trânsito de caminhão, e isso aqui vai ser revitalizado, mas ainda está assim, ó, todo cheio de pedra, todo cheio de buraco. E esse é o tapume da praça. Uma praça pública, uma reforma que foi avaliada em 5 milhões de reais, foi orçada em 5 milhões de reais, mas que está longe de ficar pronta. E é o que a gente vai tentar mostrar, a gente vai tentar dar esse miguezinho, porque também a gente também não pode mostrar, Denian. Olha o que você está vendo, essa é a reforma da praça e a gente está vendo que está longe de ficar pronta. São 5 milhões e 700 mil reais
porque nessa praça é para ter pista de skate, playground, pista de caminhada, deck de madeira, quadra de concreto e quadra de areia. E a gente não está vendo nada disso ainda, Denian. A previsão é que fique pronto até o fim do mês. Portanto, esse evento teste, ele ficará restrito ao campo de futebol. Só que é um detalhe. Você lembra que hora que vai ser o jogo, Denian? 3 horas da tarde. Por que à tarde? Porque a iluminação não está pronta. E também o placar eletrônico não está pronto. Informações confirmadas ainda há pouco com o setor que está coordenando esse evento. O jogo teste vai ser apenas para convidados e 10 mil pessoas, mas está longe de fato de ser um teste para Curitiba e para a Arena da Baixada a respeito de comportar 40 mil torcedores que vão acompanhar essa expectativa de acompanhar esses jogos. Ok, Denian? Ok, Ricardo Vilches falando ao vivo lá da Arena. De qualquer maneira, ainda que não esteja pronta, o evento teste ele é mais do que necessário. Diga, Paulinho. Não, não é necessário. Esse aí é evento teste só no Brasil, o país surreal. O país que vive em outra dimensão. Quer abrir um estádio sem ver como é que são os acessos, sentar nas cadeiras? Ei, alto lá. Você testa o que está pronto. Você não tem como testar o que não está pronto. Vai testar o quê? É o evento teste que não testa a iluminação. É o evento teste que não testa todas as cadeiras. É o evento teste que não testa todos os banheiros. Que não testa todo o encanamento. Que não testa todos os acessos. Vai testar o quê? Testar o gramado? É preciso isso? Por favor, em qualquer lugar do mundo você faz eventos teste quando a coisa está pronta. Vamos ver se na execução, na vida real, o que foi projetado funciona mesmo. Aí o que não funciona, a gente ajusta. Mas como é que você vai ajustar algo que não foi colocado para funcionar? Então é uma tolice, isso aí é um factoide que estão criando aí para dizer que a coisa está andando, tá? Mas não tem lógica alguma. Dá preguiça de falar sobre Copa também. Eu quero falar sobre isso. Ah, quer mesmo, gente? Então Quero me dirigir especialmente a este jaguara chamado Mário Celso Petralha. Parabéns, Mário Celso. Você venceu. Você vai inaugurar amanhã a tua arena. A arena que representa todo um contexto de corrupção dos diferentes segmentos e órgãos envolvidos nesta Copa do Mundo. Neste facsímile de democracia onde nós todos os brasileiros vivemos, onde homens como você são separados dos outros para serem premiados pelo poder público. Este é o retrato do meu país, este é o retrato do qual todos nós brasileiros deveríamos nos envergonhar, deveríamos sentir profunda dor. Não obstante, grande parte, por ser massa de manobra, acha que está tudo bem. E a outra parte, que não é massa de manobra, é avalista da conduta de homens como você. Parabéns! O Brasil de hoje está bem representado por jaguaras do seu naipe. Fosse outro dia do jornal, eu iria criticar a tua opinião. Porque eu tenho uma posição divergente quanto ao que você está falando aqui nesse incidente. Mas hoje não. Eu prometi para mim, esse jornal se fala a verdade, né? Eu prometi para mim que eu não iria emitir nessa última edição do jornal com esse formato nenhuma opinião. E se o telespectador percebe, eu não emiti um juízo de valor hoje, das 7 da manhã e vou assim até às 8. Pois eu queria lembrar você do poeta de Jucapirama. A vida é combate que aos fracos abate, aos fortes os bravos só faz exaltar. O guerreiro que volta para a sua tribo, telespectador do Jornal da Massa, e tem as tintas da morte, e que faz com que seu pai cego sinta o odor da covardia, jamais será um guerreiro. Me desculpe, Denian, mas até os últimos momentos é preciso que a gente tenha a oportunidade, pelo menos no meu caso, que trata-se dos últimos momentos, é preciso que a gente tenha a humildade e a possibilidade de morrer lutando. Eu discordo frontalmente da corrupção com dinheiro público. Sempre disse isso. E a mim não me importa a que partido pertence o vagabundo ladrão. A mim não me importa. Me importa
que estas pessoas que estão condenadas pela drogadição, que estão condenadas a não ter hospital, que estão condenadas a receber uma segurança pública de baixa qualidade, a ter pouca possibilidade de enxergar um futuro benfazejo, são vítimas dos corruptos, e especialmente dos corruptos do colarinho branco, que são vários, e em vários segmentos. E vou parar por aqui. Ai, ai. Porque o desejo me consome. Ai, ai. Vou fazer o quê? Vou mostrar mais uma matéria. Siga a pelota, como dizia Milton Leite. O circuito interno de um hotel aqui da capital flagrou o momento em que 2 torcedores argentinos do Vélez furtaram um videogame. A dupla essa dos torcedores lá do Vélez Sarsfield está na cadeia. Vocês viram a imagem? A imagem do furto? Dá uma olhada. As imagens das câmeras de segurança mostram os dois no saguão do hotel. Em cima do carrinho estava um videogame portátil avaliado em R$1.000. Um deles joga uma blusa em cima do aparelho e o outro pega. O dono do equipamento chamou a polícia, que começou a perseguição. Os torcedores foram detidos na rodoviária, mas devem ser soltos depois do pagamento da fiança. Entramos em contato com o consulado da Argentina e informamos a ele da situação dos cidadãos argentinos que estavam presos aqui, e eu consultei até a delegacia para se inteirar efetivamente da situação. Não recolhendo a fiança, vão ficar presos. Pois é, agora tem que contratar advogado brasileiro, fazer a defesa pela lei nacional. São estrangeiros. Vagabundo é vagabundo, né? Escute, aquele gordito, alguma diferença daquele gordito com os gorditos das organizadas? Nossa, falando em gordito... É padrão, é padrão. E aquele lá é pior, né? Porque ele tem um doce de leite de extrema qualidade. Está acostumado com vinho bom, bife de chouriço, papa frita. Imagina ele comer comida da delega. Não dá, fica ruim. Os nossos gordinhos são diferentes. Os caras acostumados no tubão, pão com bife, gordurão, aquelas... Carnão de segunda? Aqueles saquinhos, aqueles negócios fritos que simula bacon, né? Aquele negócio que é complicado, né? Já o gordinho do Vélez aí tem à disposição deles aqueles doces que você gosta de comprar, de vez em quando você traz aí pro pessoal. Alfajor. É isso, esse maravilhoso. Ele é bom, hein? Bom. Enfim, mas o gordinho. Ó, Tigrada, acabou o pão de queijo, hein? Essa moleza que vocês tiveram aí 5 anos, pão de queijo quente, hein? Que eu passava ali no posto e tal, e os caras faziam às 5 da manhã naquele invernão hein? -3? -3. Acabou, neguinho. Então, ainda só para não perder o gancho aí da questão do Vélez Sarsfield, ontem teve o jogo do grupo do Atlético na Libertadores entre o ruim Universitário e o horroroso. O horroroso, que é o Strongest. No caso, o horroroso é o Universitário e o ruim é o Strongest. O jogo foi lá no Peru e terminou empatado 1-1. 3-3, cara. 3-3. Com isso, 3-3, isso. Com isso, o Atlético Paranaense agora joga por um empate lá na Bolívia contra o Strongest na semana que vem, para seguir na competição. Quando eu disse ontem aqui que o Atlético ia passar pelo Strongest, que o Strongest é futebol boliviano e não existe, teve um monte de gente que me criticou. Agora eu vou dizer, estão vendo? Estão vendo? O Atlético vai adiante na Libertadores. Não tem como perder para o Strongest. O Atlético vai ganhar desse time. Vai ganhar ou empatar, não vai perder para essa porcaria do Strongest. Que isso, gente? Não vai nem empatar, vai ganhar. Tem gente aqui no Paraná tratando o Strongest como se fosse um time de futebol. É um monte de boliviano correndo. O Atlético vai ganhar o jogo. E, aliás, é bom a gente firmar a posição nisso, para que fique bem diferenciado, né? A Quizilha, que alguns de nós têm, eu, por exemplo, com o Jaguara, que preside o Atlético Paranaense, e é temporal, o Atlético tem 90 anos, né? E com o clube, o time de futebol, etc., né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, fique bem claro. Eu quero agradecer muito aos recados que chegam aqui pelo Twitter do nosso telespectador. Chega a dar um embrulho, assim, sabe quando tranca a garganta, assim? É muito legal. Há pouco eu recebi uma mensagem da Ruth. A Ruth relatou que, em tantos e tantos anos de jornalismo, o melhor momento dela, que ela foi mais feliz profissionalmente, foi aqui na bancada do Jornal da Massa. Foram quase 5 anos. E eu posso dizer para você, Ruth, que a sua presença aqui só também nos fez bem e a gente sente muita saudade sua. E um beijo grande. Eu não sei o que eu vou falar.
Eu vou calar minha boca, eu não sei o que eu tô falando. Não, mas eu gente. vou dedicar esses instantes finais. Põe música para instante final aí. Não, agora eu vou pro intervalo. Tem 15 minutos. Não, mas eu queria dedicar, antes do intervalo, esses instantes que nos restam aqui, eu quero dedicar ao meu telespectador predileto. Quem que é? O Pinduca, da Prefeitura Municipal de Curitiba. Por falar em Pinduca, vocês viram? Vou mandar um abraço. Você tá pronto? Você tá pronto. Nós temos um telespectador aqui de todos os dias. Ele não nos cita lá no blog, mas eu sei que ele nos assiste. Ele é um cara divertidíssimo, é um colunista social aqui da cidade chamado Rui Barroso. Meu amigo pessoal querido, por sinal. Meu amigo do coração. E o Rui é um cara muito bacana. E o Rui publicou no blog dele, lá na internet, uma foto. Eu lembrei tanto de você, Gebuc. É? Procura aí, Poranga. Entra lá escreve Rui Barroso, aí que você vai achar o blog dele. Ele publicou uma montagem que fizeram do bonequinho da farinha Pinduca com a foto, com o rosto do Gustavo Frutti. Mas ficou sensacional. Eu vou mostrar na volta, que foi você que criou esse apelido. O apelido do Pinduca. Foi sim. Foi. Você fez esse bullying aí. Dá uma olhada lá no Pinduca. Olha aí, ó. Você fez esse bullying aí no rapaz. Olha lá, ó, isso é invenção sua, o Pinduca. Primeiro você tinha chamado ele devagarinho. Mas é que ele está mais parecido com o Pinduca. É. Então hoje nós vamos almoçar lá Hoje nós vamos almoçar lá no Português. Você vai estacionar o carro na garagem da Dona Ivete, que é ali do lado. Isso. Você é louco. Olha aqui, na terça-feira eu viajei, né, e estava no mesmo avião que o Pinduca. O Pinduca estava com o diretor e tal, e vários deputados federais, gente ligada à política, viajou no mesmo horário. Estava um ambiente no aeroplano bem tenso. Tava, porque acharam que você e o Pinduca iam para vias de fato, é isso? Sei lá, Gente, precisa entender que liberdade de expressão e opinião não tem nada a ver contra a pessoa. Não tem nada. Imagina, o Gustavo é gente boa demais. Não é o Gustavo, é o governo ruim do Gustavo. Ou a Dilma Rousseff é uma pessoa deplorável como pessoa? Claro que não é. Bom, isso é você quem está falando. Não é, Paulinho. Eu não estou falando nada. Não, eu só digo que eu não estou falando que ama nada. O neto, que trata bem as pessoas. Não é assim. Uma coisa é a pessoa física lá, e a outra é quem está lá governando. Nada contra o Gustavo. Pergunta para a mãe do Ademar de Barros o que ela acha. Já morreu, né? Será que está vivo o doutor Rui, não? Paulinho. O codinome. Ai, meu Deus do céu. Para um pouco. O codinome já deu senhora, também. O codinome dessa senhora era doutor Rui. Porque naquele tempo havia mais um senso de moralidade, aquela coisa que tinha que manter o mise-en-scène. Que é tudo a mesma coisa. Eu conheço o governador que atravessava a rua lá em Foz do Iguaçu para dar um peguete. Bom, isso é outra história também. Né? Mas isso faz 30 anos. Gostou, né? Que eu sei que um telespectador especial se matou de rir agora. Bom, o livro negro de hoje. O livro negro, eu estou tão brabo que eu sou capaz de publicar meu livro negro agora. Rapaz do céu. Tá. Intervalo. Obrigado pela audiência até agora. Já mais rolo que o livro do Tuma. Qual que é essa avenida aí, pessoal? Marechal Floriano. 7 horas e 48 minutos, vai marcar o relógio. Trânsito tranquilo nos dois sentidos da Marechal agora em Curitiba. Já voltamos. Visconde de Guarapuava, área central de Curitiba, trânsito intenso agora às 7 horas e 50 minutos. Amanhã, Curitiba completa 321 anos. E o bolo do aniversário vai ser gigante, é uma tradição já aqui da nossa cidade. Vamos ver. Ovos, farinha e açúcar são a base da receita de qualquer pão de ló. Mas esse aqui tem um gostinho especial. Será servido para comemorar o aniversário de Curitiba. É uma forma de você estar colaborando com a cidade, né? Fazendo parte da equipe que está produzindo esse bolo, né? É um privilégio muito grande. O bolo com recheio de morango, pêssego e abacaxi vai ter 550 quilos. Por isso a preparação já começa bem antes. Depois de bater os ingredientes, a massa vem para a forma e assa em 15 minutos. O papel vegetal no fundo facilita na hora de desenformar. Serão necessárias 144 placas como essa. O trabalho aqui na cozinha até que é bem tranquilo, porque essa é apenas uma etapa do processo.
Tudo que é feito aqui vai ser levado para o Parque Barigui. Aí sim, são 25 pessoas envolvidas na montagem do bolo, que vai ter 7 metros de largura por 7 metros de comprimento. Alessandro veio de Maringá especialmente para ajudar, mas o trabalho dele só vai terminar quando a festa acabar e todos os convidados estiverem servidos. Nós temos essa tarefa de estar montando esse bolo, decorando esse bolo para o pessoal comer e espero que gostem, né? Um outro evento que vai marcar o aniversário de Curitiba é a reabertura da pedreira Paulo Leminski. Vamos ver as imagens. O show vai ser de ninguém menos do que o rei. Roberto Carlos vai cantar uma música inédita lá no palco da pedreira. O Posto Sem Bandeira. Uma música chamada Emoções. Uma música inédita que o rei vai cantar e que será a mais aguardada de todas. E vai ter show do rei lá na pedreira Paulo Leminski, também em comemoração ao aniversário da cidade. Sabe, tem uma é um música... show muito bem-vindo. Eu sou fã do Roberto. Eu também gosto muito. Sabe qual que é a minha música preferida do Roberto Carlos? Vai trabalhar hoje, hein, Poranga? A gente vai começar a falar agora o nome das músicas e você vai ter que pôr no ar, que é o último jornal. Vai. Presta atenção, uma música chamada Não Serve Pra Mim. Maravilhosa essa música. Me identifico muito com ela. Sempre eu ouvi. Meu carro sempre ela tá lá. As músicas que são as menos famosas do rei têm um espírito muito legal, né? Eu gosto muito de Além do Horizonte, que fez muito sucesso, mas eu acho uma música maravilhosa. Que o Jota Quest depois gravou também. Mas outro dia eu estava ouvindo o Roberto Carlos em casa, eu dei uma empolgada, botei meio alto num sabadão de sol. E as curvas da estrada de Santos? Bateram na minha porta lá, o que foi? Me dei mal, né? Não, posso ouvir também? Pode. Essa aí é sua música, Paulinho? Essa aí. Não fique triste, não se zangue. Não fique triste, não se zangue. Essa música do rei é início da carreira dele, né? Essa é a melhor fase, né? A melhor fase. Tem um clipe dessa música no YouTube que é sensacional. Aí o clipe, a música para, os caras explodem um caminhão e tal, ele fugindo de uns caras, que ele era meio heróizão, né? Era. Qual a tua música preferida do Roberto, gente? Você lembra o nome dela? Não? Claro, seguramente Emoções e Justifico. Põe aí, Poranga, pra gente justificar. Só que... Ele quer... Você não vai fazer isso. Ele vai chorar. O importante é que emoções eu senti. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento. Nós estivemos aqui durante 5 anos, olhando para você e as mesmas emoções, e repetindo as mesmas emoções. 5 anos, todos os dias acordando às 5h10 da manhã. São momentos que eu não com certeza, fala em meu nome, em nome de Ruth Bolognese, de Daniel Couto e de Paulo Martins. Para contar a nossa história, contar daqui, para dizer muito obrigado, Carlos Roberto Massa. Obrigado por ter confiado em nós tanto tempo. Obrigado por ter nos permitido sentir essa emoção de estar em todos os municípios do Paraná. Não foram poucas as vezes que aqui choramos ou sorrimos. Enfrentamos enormes vicissitudes. Não foram poucas, especialmente quando percorremos a trilha do menino acionista, que um dia vai ser governador do Paraná. O importante é que emoções todos nós vivemos. Muito, mas muito obrigado por tudo que vocês fizeram por nós. Muito. Daniel Couto. Eu preciso terminar. Né? Não, eu preciso terminar. Eu preciso terminar. E quando quero terminar, Paulinho, me dê licença. Troca a trilha aí. Fica à vontade. Aquela que eu te pedi, esse menino Poranga. Daniel, eu não quero falar sobre Paulo Martins. Explico a você. É um filho nosso, seu e meu. E filho a gente não elogia, é desnecessário. Especialmente
quando esse filho já virou celebridade nacional. Esse menino ao meu lado e ao seu lado se transformou daqui, desta televisão, desta casa, desta mesa, numa celebridade nacional. Esse menino, para quem não sabe, é um dos líderes das redes no Brasil, Paulo Martins. Não preciso falar da emoção que um homem de 62 anos sente depois de passar por muitos caminhos na televisão. Eu já tive um programa nacional e agradeço a família Martinez por esse tempo que com ela estive, onde aprendi a fazer televisão, pelo menos o pouco que eu sei. Mas aqui, nesse jornal, me reencontrei ao lado desses meninos e ao lado da minha amiga, e é preciso que se frise que é minha amiga, a senhora Ruth Bolognese. Mas, Deninha, ontem à tarde eu passei pela grande emoção de ter estado nos últimos 5 anos ao seu lado. Eu encontrei no café que se conhece um homem chamado Zúcar Dailorlesh, que é de São Leopoldo. Ele me deu esse cartão e disse: eu sigo Deninha Couto desde a primeira rádio onde ele trabalhou, e me pediu para te entregar esse cartão. Foi uma honra trabalhar com você. Muito obrigado. Eu vou encerrar o jornal porque tá difícil de fazer, tá difícil demais. Eu não achei que aos 40 anos de idade, 20 de televisão, fosse tremer. Não achei que fosse tremer. É engraçado esse sentimento. Mas é decisão de empresa. E quem trabalha com comunicação sabe que decisão de empresa a gente obedece, claro, e respeita. Sim, obedece, é o que estamos fazendo. E respeita. Ninguém gosta, evidentemente. Se a empresa quer saber a opinião da bancada, evidentemente que a gente não gosta da decisão. Ou alguém gostou, vai soltar foguete? Não, né? Não, mas é do jogo. Mas é do jogo, faz parte do jogo. Beijo grande a todos, obrigado pela audiência. Voltamos na segunda-feira com o Jornal da Massa. No caso, eu volto para fazer o jornal Notícia, Notícia, Notícia. Tchau, gente. Até segunda.